macro-região registrou a menor taxa de umidade do ar do país na última semana. Problema que traz sérios riscos à saúde e pode ficar ainda pior, viu? As queimadas que derrubam a qualidade do ar voltaram a ser registradas com frequência. 14%. Essa foi a umidade relativa do ar registrada às 6 horas da tarde do dia 12 de junho em Barretos. O índice foi o menor em todo o país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Para se ter uma ideia, é a mesma taxa registrada em desertos. Pradópolis também entrou na lista de pior qualidade do ar na última quarta-feira, com apenas 19%. Estado de alerta para a Organização Mundial da Saúde, que considera os níveis adequados entre 40% e 70%. Abaixo de 12% já é emergencial. Se ela ficar muito abaixo dos 20%, até chegar nessa de Barretos, 14%, aí a gente vai ter que tomar outras providências, evitar atividades até em escolas e isso, porque o prejuízo para a saúde de crianças, principalmente, pode ser muito maior, porque a baixa umidade do ar dificulta muito a respiração. A umidade relativa do ar é a quantidade de vapor d'água contida na atmosfera. Sabe o que ajuda a derrubar esse índice? As queimadas, muito famosas nessa época. O capitão da Polícia Militar Ambiental alerta que o número de focos de incêndio triplicou no mês passado, em comparação com o último ano. E nós fizemos aí um levantamento em maio de 23 de aproximadamente 420 a 430 focos. Esse ano, no mesmo período, nós já percebemos que isso ultrapassou 1.300 focos, né? Incluindo, obviamente, a área urbana e a área rural. Em relação ao Jataí, a reserva em Luiz Antônio, nós tivemos 2 anos seguidos de incêndio de grande proporção ali. E em uma dessas vezes, chegou-se à conclusão que o fogo veio através de uma propriedade rural, onde um senhor fez uma limpeza e perdeu o controle do fogo. Mas isso resultou numa queima gigantesca de cerrado, queimando por 15 dias seguidos, porque isso é cultural, é barato, abre aspas, né? Mas isso pode trazer um prejuízo assim incalculável, como foi o caso da Jataí. E não há expectativa de melhora, pelo menos pelos próximos 30 dias. Por isso, as autoridades têm cobrado a limpeza adequada de áreas, como canteiros em avenidas e rodovias, terrenos e locais de descarte de lixo. Temos a viatura da Defesa Civil e mais uma da Patrulha Rural que fica fiscalizando as áreas onde há o risco de acontecerem as queimadas. A Rural fiscaliza os aceros nas fazendas, na rodovia. A Defesa Civil fica mais na área urbana, principalmente aqui em Ribeirão Preto. Nós temos muitas regiões arborizadas, colocar fogo em vegetação, principalmente nessa época mais crítica, isso aí é crime, não é uma infração ambiental, isso é crime. Você responde de maneira criminal, você responde pela multa, que são multas por regra muito altas, e você responde também pela reparação do dano. Existe essa questão civil que permeia toda essa questão da queimada aí, da degradação. Mas eu repito, muito mais que isso, nós queremos prevenir. Nós queremos trabalhar com a prevenção para que isso não ocorra, porque dependendo do dano, ele não tem reparação. O pneumologista alerta que a baixa umidade tem impactos severos na saúde, principalmente das crianças e dos mais idosos. Nessa época, os hospitais também enfrentam sobrecarga. Essa população enfrenta uma série de riscos. Esses riscos têm que ser, vamos dizer assim, muito bem observados pelos seus cuidadores em relação à sua hidratação. Aqueles indivíduos acima de 80, 85 anos, eles não têm, vamos dizer assim, aquela sensação de sede igual a pessoa mais jovem sente. Então, isso é muito complicado para essa população. Eles desidratam de uma maneira muito rápida. Existe uma irritabilidade, uma falta de concentração, uma dinamia, ou seja, vontade de ficar sem fazer nada. Então, isso prejudica a qualidade do seu dia a dia, prejudica a qualidade do seu trabalho. Por isso, as autoridades alertam: não existe alternativa mais eficaz do que a hidratação. E ela deve ser feita numa frequência ainda maior do que a habitual. A orientação é sempre andar com uma garrafa d'água nas mãos. Além disso, em ambientes fechados, com ar-condicionado como esse onde nós estamos, é preciso investir na umidificação. Agora, para quem tem problemas respiratórios como eu,
A inalação com o soro fisiológico vai ajudar a amenizar os impactos. Ter à mão sempre alguma coisa para lavar o nariz, para, vamos dizer assim, tirar essa poeira que fica em suspensão, essas partículas em suspensão, que afetam muito as vias aéreas superiores e acaba afetando também as vias aéreas inferiores. Lembra sempre a necessidade de acertar a sua vacinação. Vacina de gripe, vacina de pneumonia, sabe? Se não tiver vacinado de Covid, procurar orientação no seu posto de saúde para que atualizar essa vacinação. Isso é extremamente importante para a prevenção de doenças respiratórias principalmente. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Tá difícil respirar. Vamos seguir falando sobre esse assunto com o doutor em climatologia Gustavo Zen, ele também é professor. Gustavo, primeiro de tudo, para a gente entender melhor o que tem colaborado para esse fenômeno de umidade do ar extremamente baixa aqui na nossa macro-região. Ótima tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Jornal da Clube. É uma pergunta muito adequada do ponto de vista da climatologia e de como os sistemas aqui da América do Sul funcionam, né? Do ponto de vista climatológico, nós temos essa secura devido ao anticiclone subtropical do Atlântico Sul, que nada mais é do que uma área que está no centro do Oceano Atlântico, nessa região aqui com o globo terrestre, né? Então eu consigo mostrar aqui que ela tem uma expansão de ar seco e não gera nuvens. A gente tem essa predominância em toda a região central do Brasil, né? E também essa parte norte do estado de São Paulo, que agora também está na borda aqui do estado do Paraná, também trazendo muito tempo seco e a temperatura elevada. Então, a gênese desse processo faz com que as frentes frias, agora no mês de junho para julho ou agosto, não tenham tanta força devido a esse rigor do bloqueio atmosférico. Então, são padrões de tempo muito seco, como a gente está vendo aqui na macro-região de Ribeirão Preto, e também em todo o centro-oeste do Brasil, o que acaba reduzindo a umidade relativa e trazendo inconvenientes para a saúde, para a agricultura e para outros setores da produção econômica do nosso Brasil, André. Nossa macro-região, Gustavo, já é naturalmente mais seca, né? Mas 14% de umidade é preocupante demais para a saúde, né? É verdade. Então, como foi colocado pela reportagem, isso é um índice de umidade relativa muito próximo a uma região árida ou semiárida, né? A gente encontra isso no coração do semiárido brasileiro, na região norte do Chile ou da Argentina, onde são características específicas. Agora, para nós aqui que estamos acostumados, principalmente no verão, com muita chuva, com rigor de pluviosidade bem mais elevado, né? Então, agora no inverno a gente encontra a situação bem crítica do ponto de vista de saúde pública. E a prevenção é o tom aí da matéria que a gente tem que levar com muito rigor. Então, é uma situação que outras áreas do Brasil, como Mato Grosso do Sul, enfrentam também, índices de umidade a 12%, 10%, e que o que a gente pode fazer de maneira imediata é hidratação, a modificação de locais fechados, né, como foi salientado, e a longo prazo, médio e longo prazo, plantio de árvores para que possam ajudar no microclima e numa estabilização da umidade um pouco mais elevada. É isso, André. Esse clima deve permanecer mais seco, então, pelo menos pelos próximos 30 dias, isso é garantia? Olha, eu acabei de consultar os modelos, tanto dos Estados Unidos como também os modelos europeus, que tem um prognóstico de 10 a 15 dias. Mais do que isso, é um pouco confuso até para a matemática dos modelos climáticos poder fazer uma projeção, um prognóstico tendente e assertivo. Então, para os próximos 15 dias, a situação é que nós tenhamos esse fenômeno do bloqueio atmosférico, como eu falei, né, um tempo muito seco aqui na América do Sul e também no Atlântico Sul, e que as frentes frias não tenham tanta força para quebrar esse bloqueio atmosférico e o tempo seco permanecer constante, como a gente está observando. Pode ser que, dentro da climatologia e da estatística desses avanços de frente fria, na metade do mês de julho, a gente sempre tem ondas fortes, com rigor térmico mais acentuado,
Porém, quando há esse rigor térmico, não tem tanta umidade disponível. Então, pode ser que venha vento, tenha poeira, como a gente está acostumado aqui na mudança do tempo, mas chuva, propriamente dito, isso não está apontando pelos modelos climáticos, André. Então, é algo que a gente precisa tomar mais cuidado ainda do ponto de vista econômico, não só da saúde pública, como apontei, mas também do ponto de vista de quebra de safra, seja do café aqui para o sul de Minas, norte do estado de São Paulo, como também da produção da cana-de-açúcar, que nós somos muito fortes, né? E também para aquele pequeno agricultor que tem hortaliças ou outras fontes econômicas de subsistência, que também é muito importante tomar cuidado com o secamento dos tanques, né, de água. Então, isso vai ser alarmante para esse mês de julho que nós estamos entrando. Gustavo Zen, doutor em climatologia, agradeço muito a sua presença aqui mais uma vez com a gente. Um grande abraço e até a próxima, viu, professor? Um abraço, André. Boa tarde a todos. E vamos conferir então mais detalhes agora também na previsão do tempo.